Maravilha, aceitem aí e vamos começar. Bom, a aula de hoje não é boa, ela é extraordinária. A aula de hoje é fantástica, extraordinária, a melhor aula que eu já dei na minha vida até hoje. As outras eu tava assim, sabe, não tava muito bom não, minha energia não tava boa não. E agora tá extraordinária. Então eu já acordei logo cedo, já preparando para vocês, preparando para estar aqui, porque para ter umas pessoas top na equipe assim igual vocês, tem que se preparar, tem que merecer. Então dentro disso, eu estou trabalhando o meu merecer para poder estar com vocês. Bom, nós vamos falar sobre o assunto mais importante das nossas vidas, que é a nossa sustentação divina. Essa sustentação é o que nos sustenta e que nos conecta com um ser onipotente e soberanamente bom, causa primária de todas as coisas. Então, quando eu valorizo, quando que o tema de hoje são valores. Quando eu priorizo os valores, eu digo o que realmente importa. Então, existe uma diferença muito grande entre crença e valor. O que é crença? Crença é tudo aquilo que nós acreditamos. O que é valor? Valor é tudo aquilo que nós priorizamos. Então, então, nós precisamos entender o que é abstrato e o que é real. Então, imagine o seguinte: eu acredito em um fator abstrato, eu acredito em Deus. Então, isso é uma crença. Então, nós perguntamos assim: Deus é uma crença ou um valor? Depende da forma pela qual você coloca isso como prioridade. Se eu acredito que Deus é importante, Deus é uma crença. E eu priorizo Deus nos momentos difíceis, de agonia, de dificuldade, Deus é um valor. Então, a nossa revolta ou a sua revolta distancia você de Deus. Não é Deus de você, é você de Deus. Então, dentro disso, nós precisamos entender um fator que é muito importante. Eu posso acreditar em Deus, ser uma crença muito grande, que é o que a maioria dos religiosos fazem. Eles acreditam em Deus, mas não necessariamente eles priorizam Deus. Porque priorizar Deus é priorizar as coisas que ele gosta. É ter os comportamentos que te elevam a Deus. É se conectar com esses comportamentos que estão te aproximando dele. Nós citamos aqui algumas vezes as três dimensões da oração. A primeira, eu estou pedindo e eu vibro em hertz numa frequência delta. A segunda, eu estou agradecendo que eu vibro em uma outra sintonia, em uma outra frequência beta. A terceira, eu estou louvando. E esse louvar é diferente do que nós entendemos como louvar é uma crença. Louvar não é uma crença. É aqui que fica mais difícil. Louvar é experienciar Deus. Então existe uma diferença muito grande em crer em Deus e experienciar Deus. Porque um manifesta o outro e um valida o outro. Então, o diferencial do valor está relacionado à prioridade. É aquilo que você faz o seguinte: a Fernanda foi comprar pão. Chegou na padaria, custou R$ 25 compra, entre os pães, leite e tudo mais, ficou R$ 25. A Fernanda deu R$ 50. A pessoa deveria devolver 25.
Essa pessoa devolveu 35. Quando a Fernanda recebe, na hora ela já conecta e já entende, o troco tá errado. Você me deu esse troco passando. Fernanda já vem por um processo como respirar. Fernanda, por que que você respira? Tem como não respirar? E ela já vem ali. Fernanda, por que que você é honesta e tá devolvendo esses R$ 10? Peraí, como? Por que que você é honesta? Por que que você tá devendo os R$ 10? Como? Por que, Fernanda, que você tá devolvendo os R$ 10? Peraí, Paulo, tem como não devolver? O valor não é explicável. Simplesmente, ele é tão presente na Fernanda que ela já entende ali a maldição ou que não existe nenhuma hipótese dela retardar o processo evolutivo dela. Fugir dos seus valores é retardar o seu processo evolutivo. É como se nós pudéssemos perguntar para uma mãe, assim, mãe, por que que você ama seu filho? Como se eu pudesse perguntar assim para Ivone, Ivone, por que que você ama Simone? Como assim, Paulo? Simone, por que que você ama Ivone? Paulo, mas eu não entendi a pergunta. Por que que você ama a Simone, que é a filha dela? Paulo, mas tem como não amar? Então, o valor, ele é intrínseco. Ele é de dentro para fora. Então, esse valor é o que rege o universo. É o que rege a sua estadia. Então, imagina o prédio que você está agora. O local que você está agora. O que que mantém esse prédio intacto mediante os ventos e tempestade? Os valores. O valor que segura isso. E toda vez que eu vou dar aula de valor, eu me conecto então com eu me conecto então com um momento que eu morava aqui em Goiânia ainda. E assim que eu abri, eu era muito jovem e que não faz muito tempo. Então eu tive que emancipar para abrir a minha primeira empresa. Fica aqui em Goiânia, na Avenida Araguaia, ó, na Avenida Anhanguera, ó, desculpa, na Avenida T2, frente ao Bar Jacareí. Quem é de Goiânia sabe. Eu tinha uma empresa chamada Mundo das Impressoras. Eu emancipei para abrir essa empresa, que eu tinha 17 anos. Eu emancipei para abrir a empresa. E eu me lembro que, muito jovem ainda, jovem, cheio de ideias, motivado, eu fiz um consórcio no Bradesco. E quando eu fiz esse consórcio no Bradesco, o tempo se passou, paguei uma boa parte e não, aí eu tive um problema enorme, passaram assim uns 2 anos, eu pagando esse consórcio. Eu tive um problema enorme, tentei resgatar esse valor do Bradesco, não consegui resgatar, e deixei a revelia e deixei o negócio ir embora. Ah, não, então deixa, perdi o dinheiro. E foi embora. E perdi. E o tempo se passou. O consórcio era 10 anos, passou mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos. Chegou um dia, minha mãe me ligou e disse: Meu filho, chegou uma carta para você, porque quando eu fiz, eu morava com a minha mãe, 17 anos. Chegou uma carta aqui para você, do Bradesco. Mãe, eu não sei se vocês conhecem mãe, mas mãe geralmente abre a carta, né? Aí minha mãe abriu a carta. Aí ela abriu a carta e falou: Eles estão falando que você tem um dinheiro lá para pegar, meu filho. Não, mas isso aí é conversa, isso aí deve ser meme, isso aí deve ser pegadinha, isso aí deve ser alguma coisa. Eu nem lembrava disso, gente. 8 anos depois. Eu tava era com medo do Bradesco me achar naquele tempo. Então, eu nem lembrava, tava era fugindo do Bradesco. Aí minha mãe insistiu, insistiu, eu fui lá. Aqui em Goiânia, na Avenida T9. Eu fui lá na T9, cheguei lá.
Falei, peguei fila, falei com a gerente, ela, não, você tem direito aqui, é um consórcio que você fez há 10 anos atrás, que acabou agora, e você tem o direito, o seu valor atualizado é esse. Era um valor, assim, que foi, assim, um fator tão, um dinheiro que foi tão importante para mim naquele tempo, que me ajudou tanto naquele tempo, aí que depois eu fiquei pensando nisso. E toda vez que eu vou dar aula de valor, eu me lembro disso. O Bradesco me ligou no término do consórcio para me informar que eu tinha direito a receber um valor que eu nem sabia que eu tinha. Então, eu fiquei abismado com aquilo, porque eles não precisavam me ligar. Eles não precisavam passar por aquilo, mas precisavam ao mesmo tempo, porque aquilo é um valor. Então, se eu pergunto, aí depois eu fui olhar no planejamento estratégico, na identidade estratégica do Bradesco, está lá. Os valores do Bradesco. Primeiro valor, honestidade. Então, quando você prioriza um valor, quando você coloca um valor, ele se sustenta e você se conecta mais com Deus quando você prioriza ele. Então, o valor é o que você prioriza. Então, o quanto isso é importante para mim. Qual a importância, qual a relevância que esse valor tem para mim? Se ele realmente é importante, você faz. Se você não faz, é porque ele não é importante. Eu trabalhei muito tempo, quando eu disse ontem, inclusive, eu trabalhei muito tempo no mercado B2B, que é empresa para empresa, ou seja, fazendo consultoria nas empresas. Eu fiquei muito tempo na empresa do genro da Ivone, que é a empresa JS. Eu fazia consultoria lá na empresa JS. Hoje, o genro da Ivone assumiu a presidência. Hoje ele é o CEO da empresa, do grupo, que é o Pablo, que eu andei e viajei com o Pablo pelo Brasil inteiro. Então, a Ivone aí, eu convivo com a Ivone aí desde muito tempo aí. Convivi com a filha dela, Simone, a filha da Ivone, trabalhou comigo aqui no Instituto Performance. Eu trabalhei com o Pablo também, o genro dela, da Ivone, que está aqui com a gente. Então, são informações extremamente fidedignas que a gente utilizou até então. Então, eu fiquei muito tempo nesse mercado B2B e trabalhando muito em empresas que, quando eu vou treinar lá quando eu vou lá para o Imparável, e quando eu vou treinar as pessoas como entrar no mercado B2B, como entrar no mercado, como ser consultor, como fazer consultoria empresarial nas empresas. Eu vou dar assim, fonte da fonte da fonte. Fonte da fonte da fonte para fazer consultoria no mercado B2B, também no B2C, está relacionado à identidade estratégica. É só você ir primeiro nos valores. Toda desordem ou toda ordem que você enxerga em uma empresa está relacionada à conexão com seus valores. Toda ordem ou toda desordem. Você vai visualizar por que que grandes empresas se mantêm mediante a dificuldade, mediante os ventos e tempestade. São os valores. Você vai pegar o seguinte: você pode falar o que for da Herbalife, mas a Herbalife tem valores que aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer país, na Europa ou em qualquer lugar, aqueles valores são vivenciados. Aquele princípio, aquele valor é vivenciado. Então, o que que fortalece
ou o que diminui ah, o- a qualidade ou a vivência ou a veracidade de uma empresa é a vivência com os valores. Quem participou da aula ontem, nós fortalecemos, trabalhamos aí o capítulo 3 que vocês estão utilizando aí da Lei do Triunfo, que é a confiança em si mesmo. Eu falei sobre três estágios para trabalhar a confiança em si mesmo. O primeiro é orgânico, o segundo é mental, o terceiro é espiritual. Então, é importante você entender isso, porque orgânico, quando você prioriza os valores, isso não é negociável. Então, o fato de você acordar 5 horas da manhã, colocar o seu celular para despertar, e quando ele desperta para você ir fazer uma atividade física, está fazendo um frio danado. Quando eu morava aqui em Goiânia, eu usei esse exemplo e dei esse exemplo, que eu trabalho com esse assunto há muito tempo, que é um dos assuntos que eu mais gosto, é o assunto que eu mais gosto, é o mais importante, que são os valores. E Goiânia não é de fazer frio. Ele faz frio ali no máximo um mês em Goiânia. No máximo, um mês. Então, e estava fazendo muito frio esse dia. Fazendo muito frio. Eu morava aqui no setor oeste, na rua 22. Eu fazendo muito frio. E eu pus o celular para despertar 5 horas para ir correr. Eu acordei, eu levantei, eu acordei naquela coberta, naquele frio, e pensando assim, eu queria fazer qualquer coisa do mundo, menos levantar para correr. É aqui que a gente começa a entender, peraí, mas uma coisa, o prazer, prazer, ele é momentâneo. Então, não confunda valor com prazer. Às vezes, viver um valor não te dá prazer. Não necessariamente dá prazer, porque você vai ter que abrir mão de algo. Só que você priorizando esse valor em um grau mantido durante um certo tempo, isso vai gerar um impacto emocional muito grande. Isso vai gerar um impacto muito grande que as pessoas vão perceber. Ontem nós demos o exemplo do McDonald's sobre o seu posicionamento de marca. Então, quando ele manteve esse posicionamento, gerou para ele uma perda muito grande. Porque imagina, são quantas lojas do McDonald's, quantos espaços do McDonald's. E quando eles mudaram isso com o valor, é o seguinte, nós seremos proprietários de todos os espaços. Então, o negócio do McDonald's deixou de ser hambúrguer e passou a ser imobiliário. Então, o posicionamento deles, então eles viveram isso. O problema é que, imagina o seguinte, estou fazendo um compromisso aqui com o Henrique. Henrique, vamos posicionar a nossa marca assim agora? Vamos. Olha o problema de não viver os valores. Olha a dificuldade aqui agora que eu vou contar. Então vamos lá. Henrique McDonald's. Eu e ele somos donos do McDonald's. Nós definimos então o nosso posicionamento. Não vai ser mais o hambúrguer somente. O nosso core business, a partir de agora, será a imobiliária. Então, aonde tem McDonald's, nós vamos comprar, porque nós não vamos mais ficar na dependência do franqueado. Então, para a gente não ficar na dependência do franqueado, nós vamos virar o jogo. Então, a gente define, então, que nós vamos agir assim. Eu, doutor Henrique, age dessa forma. Ao longo do caminho, essa é a parte mais importante que nós temos que entender. Ao longo do caminho, eu começo a dar voltinha no planejamento.
e eu começo a deixar de ser verdadeiro e priorizar os nossos valores, meu e do Henrique. Esse comportamento, o Henrique, por ser meu amigo e estar comigo, ele acaba se tornando desonesto também. Porque é isso que nós precisamos entender, pessoal. Honestidade é a forma de priorizar o que é importante para você. Desonestidade é a forma de burlar, fugir, ignorar os valores que são importantes para você. Quem falou isso? Jesus Cristo. É só você ler Parábola dos Talentos. Você vai verificar que aquela pessoa recebeu talentos e não usou. Nós entendemos então que o pecado é só você ficar parado. O pecado está na inércia. Só de você não fazer, você já está pecando. Só de você não entregar, você já está pecando. O pecado está na inércia. Então, dentro disso, nós vamos verificar valor é algo que você prioriza. Então, só de você não priorizar aquilo que você diz que é importante para você, você já está sendo desonesto. Então, na parábola dos talentos, ele diz: servidor mau e infiel. Por que que aquele servidor foi mau e infiel? E Jesus, ao contar essa parábola, ele já fala servidor. Todos nós viemos para servir. Então, quem não serve, o próximo não serve para nada. Então, sacada, então esse valor não foi adquirido ainda para a pessoa. Ele ainda não adquiriu o valor do servir. Como ele ainda não tem o valor do servir, ele ainda não compete, não entende aquela ação. Então, qual é a diferença de uma micro e pequena empresa para uma médio e grande empresa? Tô vendo, eu estou vendo a Bia entrar no Colégio Olimpo. Essa escola que meu filho foi o Croix. Até com medo de falar que senão ela vai, não, eu quero meu dinheiro de volta. Não cancela o Master não, Bia. O meu filho deu trabalho nessa escola, Bia. Não vou nem falar o nome dele pra você não procurar ele aí. Mas ele deu trabalho aí pra vocês, viu? Eu e o menino que deu trabalho aí nessa escola. Colégio Olimpo, olha só. E eu vendo o uniforme dela, porque ela trabalha no Colégio Olimpo. E ela chegando agora no Colégio Olimpo, olha lá o uniforme dela. Aí ela, a hora que falando de valores, eu lembro disso. Aí eu me lembro uma vez que ele tinha aprontado um monte. Mas aprontado, 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 um monte. E eu fui na escola. Pai, né? Foi lá na escola, então chega lá os professores tudo revoltado, diretor, a galera tudo revoltada lá. Eu falei assim, olha, vocês têm toda a razão do mundo de falar dessa forma, de falar isso. Mas ele é meu filho, isso não abre mão. Então, o valor é aquilo que você simplesmente tem como verdade absoluta. Eu sinceramente parece que eu estou brincando quando eu falo isso, mas não é brincadeira. O que eu vou falar agora para vocês. Ele se traduz verdadeiramente nessa música aqui do Goiás. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Quando seu filho está aprontando, não vale nada, mas você gosta dele. O valor é isso, ele não tem que alterar. Você não tem que ser isso ou ser isso. Não é porque o filho apronta que você deixa de gostar dele. Ele é um valor.
Não é porque as pessoas estão falando mal de Deus que você deixa de gostar dele. Deus é um valor para você. Não é porque você está passando por uma dificuldade que você vai terceirizar isso para Deus. Se você está passando por uma dificuldade, talvez e provavelmente, ou por um problema que seja amoroso, financeiro, ou qualquer problema que seja, você está passando por esse problema, está relacionado à falta de conexão com seus valores. Então você não conectou com eles. Então, se você conecta com esses valores, eles começam a conversar com você. Então, tem uma, um estudo que eu tenho feito há muito tempo, eu tenho discutido bastante com alguns pastores sobre esse assunto, e está fazendo muito sentido para eles, que eu falo que missão é o que a gente faz na vida, propósito é o que a gente recebe da vida. Mas aí eu trago embasamento bíblico, porque eu não vou falar sem embasamento científico e sem embasamento bíblico. Aí eu trago embasamento sobre isso. Quando Jesus, em várias palavras, ele está falando que vai chegar um tempo que não é mais você que faz. Chega um tempo em que quem faz é o que você fez. É louco, né? Então vai chegar um tempo que a sua idade vai ser, a identidade vai ser cravada, a sua identidade vai ser valorizada, a sua idade vai ser priorizada, identidade vai ser priorizada quando você teve aquele comportamento e se manteve naquele comportamento e aquele comportamento te trouxe um retorno. Interessantíssimo a forma como Jesus fala, representado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Lá no 13, ele diz assim: grandeai amigos, é o que você faz na vida. Porque quando você não estiver mais aqui, são eles que vão te colocar no tabernáculos da fé. Poucas pessoas entendem essa parábola. Na verdade, não que entende. Entende da forma que eles precisam entender e querem entender. Mas o que essa parábola está dizendo, que é a parábola do mordomo infiel? O que ela está dizendo é que granjeai amigos através da riqueza da injustiça. O que ele está falando? Seja justo, mesmo no meio da injustiça. Pois é, quando você não estiver aqui, isso que é importante. Esses amigos, mas os amigos, eu não sei que eu te coloquei nos tabernáculos da fé. Eu não sei que eu te coloquei no reino de Deus. Eu não sabia, não, mas não sabia mesmo, não. Você não sabia mesmo, não. É porque existem leis que são irrefutáveis. E essas leis irrefutáveis é a lei, uma das leis irrefutáveis é a lei de causa e efeito. E eu causei o bem fazendo amigos, logo eu mereço o bem, porque eu fiz. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, o que a Bíblia diz, o que você faz em vida é missão. O que você recebe pelo que você fez em vida é propósito. Propósito é o significado da missão. Propósito é o significado da missão. O que você extrai do que você faz na vida é o propósito. Quem você se torna com o que você fez. Por exemplo, imagine você indo no restaurante. A missão daquele garçom é te servir.
ele vai te servir. Mas aquele garçom, ao servir, ele faz uma empatia com você, entende que você não está bem naquele dia. Esse garçom busca fazer o seu dia o melhor dia, a melhor experiência que você já teve. E ele faz tudo para te agradar. E a pessoa sai feliz daquele espaço. Outro garçom viu aquele comportamento. E esse outro garçom pergunta para ele: Cara, mas por que você age assim? Por que você age assim? Esse garçom, nota 10, vira pro outro garçom, cara de pobre, e diz para ele assim: Eu já vou atender. Para que, bem ou mal, eu estou atendendo? Por ganhar pouco, não somente materialmente falando, se eu posso ganhar muito? Porque ele já entendeu um valor, que o que está além daquela carteira de trabalho, o que está além daquela ação que ele faz é o valor. Então, esse valor que nós estamos vivendo aqui, esse valor que nós estamos entregando, está diretamente relacionado a um entendimento e um conceito seu que aquilo é importante. Porque se todo dia eu tiver que falar para você, por exemplo, se você pega alguns funcionários e coloca eles para algumas pessoas e coloca eles para assumir o papel de liderança, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade enorme para poder agir sozinho, porque ele precisa de ordem. Se eu sei que toda terça-feira eu tenho um compromisso com vocês, 5h59, a mãe tem que me falar. O meu pai tem que me falar. Por que alguém tem que me falar que eu tenho esse compromisso? O compromisso é meu. Então, quanto mais isso é um compromisso, então, quanto mais eu fortaleço aquilo, porque isso é um valor. Nós temos vários grupos de network no Brasil e no mundo. Vários grupos. Mas nós temos uma empresa que sobressai em todas as empresas de network no mundo, chamado BNI. Então, esse BNI, esse Business Network International, então, network internacional não tem igual. Ele não tem igual, porque ele vai manter o diferencial de uma empresa. Você vai verificar o seguinte, no Rio de Janeiro tem muito isso, empresas que montam um grupo de network, aqui em Goiânia também, em São Paulo também, em todo lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo tem BNI. A diferença deles, por que eles sobressaem? Porque eles vão viver. A empresa vive os valores. As pessoas que entram no BNI querem deturpar, porém não conseguem se manter. Porque os valores são claros. Então, quando você começa a mexer no valor, né, e você não prioriza esse valor, você começa a entrar em contradição com o que você diz. Então, dentro disso, quando eu entro numa empresa para fazer consultoria, a primeira coisa que eu busco é a identidade estratégica. Lá eu quero saber propósito, missão, visão e valores. Então, eu vou direto nos valores, porque a forma, mudar a identidade estratégica, então você para pensar,
Pablo, o genro da Ivone, ele dá isso, ele já fez vários, ele que era apresentador do USB, então era ele que apresentava o USB. E ele apresenta toda vez, sempre eu chamo ele para dar palestra. Hoje ele é o CEO, então nem sempre ele está viajando. E ele, sempre quando ele vai no USB, ele levanta, ele fala com essas palavras. O Pablo fala com essas palavras, não sou eu. O genro dela tá aqui na sala, que é a Ivone. O genro dele tá aqui, que é a Ivone. Ele fala assim, ó. O Paulo ajudou nossa empresa a crescer em 40%. Ele fala. Então, o que que acontece? Quando eu estive em empresas que a dela foi 40%, a Vivi do Rio de Janeiro, que é a dona da V-Forte, ela fala assim: o que o Paulo proporcionou aqui, o resultado que foi gerado aqui na minha empresa, porque ela cresceu 1000%. Vivi cresceu 1000% do crescimento que ela teve. O salto quântico que ela deu. Por quê? Qual foi o diferencial? Prioridade dos valores. Investe no valor. O valor que você tem que trabalhar ali, ó, o quanto a empresa está sendo clara. Por exemplo, se eu coloco, se eu coloco um determinado valor, o valor, eu estou falando de princípio, então toda vez que eu falar valor, não deixa chegar no seu cérebro que eu estou falando de dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Sim. Dinheiro é preço que é pago para quem vive o valor. Então você vai começar a visualizar o seguinte: quantas empresas de multinível apareceram e não se mantêm? E o que é um Herbalife que se mantém? Chegou a nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo divulgar essa marca para o mundo inteiro. Beni, McDonald's, Subway. Em qualquer lugar que você for comer um Subway, você vai comer o mesmo Subway. Não adianta, por exemplo, não adianta a pessoa, a Vânia, comprou uma franquia do Subway aqui em Goiânia. E a Vânia viu uma promoção de produto de limpeza lá no Atacadão. A Vânia quer comprar esses produtos mais baratos, os produtos de limpeza, para limpar a loja, sabe? Ela não pode fazer isso. Ela não pode fazer isso. Ela precisa viver os valores. Existe a marca certa, o padrão certo. Então eu preciso padronizar. Porque se eu não padronizo, eu perco a identidade. Então, o valor é aquilo que você coloca e que você prioriza. Então, para colocar o valor, você precisa estabelecer o porquê que isso é importante. Se isso é importante e por que que isso é importante. Porque se você não estabelece o porquê que isso é importante e qual o comportamento. Então, quer dizer, você tem que colocar o valor, por exemplo, Deus, você colocar Deus ou o valor que você colocar, você precisa agora explicar qual é o comportamento que vai evidenciar aquele valor. O que estabelece que esse valor é importante para você? Então, aqui eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho dos valores que eu estou colocando aqui para o nosso planejamento de 2026. Eu já apresentei alguns, mas eu vou colocar aqui. Então, esse valor que nós estabelecemos aqui, ó, todo ano eu altero esse planejamento estratégico. Todo ano eu altero isso. Ok, então eu coloquei aqui, ó, quais são os valores? Primeiro valor, prosperidade. Colocamos isso a um valor, 36 turmas que nós vamos alcançar. Então, o primeiro foco que nós estamos trabalhando com a nossa equipe de Imparáveis é, segundo, evolução. Todas as pessoas dos Imparáveis, todas as pessoas do nosso time
precisam terminar o ano de 2026 melhor que começou. Prosperar e evoluir são valores para gente. Ocupar com a transformação do próximo é um valor para gente. E o valor mais importante que está no topo é Deus. São os valores que nós priorizamos. Agora vamos verificar o comportamento. O que que não pode faltar? O comportamento que evidencia o valor. Isso começa a vir em primeiro lugar. Deus na intimidade e na conexão constante. Então você tem que colocar aqui o valor e o comportamento que te faz evidenciar o valor. Então, por exemplo, vamos supor, Paulo Bento passando por uma dificuldade. E o Paulo passando por essa dificuldade. E ele começa a desesperar. Ontem foi um dia muito difícil para mim. E ontem foi um dia que eu passei um perrengue. E aqui, porque ontem eu fui lá na minha mãe e ontem eu quis forçar um pouquinho mais, eu quis sentir ela. E eu fui cheirar as roupas dela, né? Estive lá e quis cheirar as roupas dela. E antes da minha mãe morrer, eu mandei para ela, eu pedi para ela, né? Falei assim, mãe, quando eu criança, a senhora cantava essas músicas para mim, grava para mim, mãe. Grava para mim, que eu já sabia que eu ia gravar e vou colocar para mim. Gente, escutar essas músicas assim me dá. Aí tá aqui em Goiânia, né? Então aqui me traz uma emoção muito grande. Aí sozinho aqui, aí eu vi, terminei as coisas que tinha que fazer, gravação, tava com o Bernardo, gravei, aí dei aula ontem, fiz a aula dos imparáveis, depois as aulas, depois fui despencar na cama aqui e sofrer aqui e viver esse momento. Mas aí no meio daquele momento, daquele sofrimento, tipo, chega a vir até um certo desespero, mãe, cadê a senhora? Então, no meio daquele desespero, daquele movimento, você lembra assim, cara, cadê minha intimidade, cadê a conexão? Então, o valor, ele tem que bater na cara da gente. Guarde isso com você, pessoal. O valor, ele precisa bater na sua cara. Quando você estiver naquele momento assim de uma tristeza profunda, sem vontade de cantar uma bela canção, quando você estiver naquele momento, lembra do que são os seus valores e prioriza. Então, quando eu começo a afastar ou alguma coisa, eu me lembro, opa, cadê minha intimidade? Cadê minha conexão? Cadê minha vivência? O que me aproxima de Deus? Cadê isso? Então, eu venho para cá. Então, outro valor que é muito importante, que me faz conectar com Deus, é o segundo valor aqui, que é o segundo, que eu vou colocar aqui, que é o segundo valor, que é despertando e potencializando as pessoas. Toda vez que eu me sinto ou que tenho algum problema ou alguma dificuldade, eu vou verificar. Estou despertando e potencializando pessoas? Se sim, eu estou vivendo meus valores. Esse valor. Então você precisa colocar o valor e uma evidência do valor. Eu estou despertando mentes. Uma pessoa chegou para o master, a mente dela abriu, ela passou a enxergar diferente. Então, ontem eu fui fazer um podcast aqui, o Bernardo estava com a gente, foi eu, o Bernardo, tá aqui com a gente. E o Bernardo no podcast fez um comentário que eu não sabia. E é interessante isso, né? Eu não sabia desse comentário. E o Bernardo foi falar assim, Paulo, eu sabia que ele fez o SV em 2019. Eu fiz o SV em 2019, ou 18, ou 19, não sei. Eu fiz o SV em 2019. Acho que foi 2018, foi não? 2018, sei lá, não importa. Então, quer dizer, 2018. E 2019, Paulo. 2019. Fiz o USB em 2019. Obrigado. Ali, Paulo, você abriu minha mente. Ali você virou uma chave.
Eu desbloqueei numa área, desbloqueei nisso. A hora que ele estava falando isso, eu falei, o que que eu fiz? Sabe? Aquele negócio assim que você não vê, aquele negócio que você vai passando e não vê, é aqui que a gente volta lá para missão e propósito. Que a gente possa entender assim, ó, missão que você faz na vida. Propósito é o que você recebe da vida. Então, lembra o seguinte, minha missão era fazer aquele trabalho, é despertar pessoas que tá aqui, que é um valor também. Um valor para mim é isso. Então, se esse valor era despertar pessoas, que esse valor que está aqui, despertar pessoas, então foi feito isso em 2019 com o Bernardo. Só que tem uma coisa, mesmo que o Bernardo não saiba, o, o bem que foi feito ao próximo, ou seja, o bem que foi feito para o Bernardo, volta em bênçãos para mim. Então é aqui que eu adquiro uma frequência. Então, o próximo chega um determinado momento, e quanto mais a sua evolução espiritual, você começa a entender o que realmente importa. De verdade, hoje, se eu fazer uma pergunta para você assim, ó, não precisa responder, não tem que responder, mas você prefere ganhar na cena ou morrer hoje e deixar um legado positivamente para as próximas gerações? Deixar um legado, com certeza. Imagine se nós saímos na rua e fazendo essas perguntas. Confere agora, chegou para você. Ganhou na Mega Sena da virada 250 milhões, 150 milhões. Morrer agora e deixar um grande legado para a organização. O que você quer? Agora um Pix de 250 milhões ou deixar um legado? Aí você começa a imaginar assim: esse Pix de 250 milhões vai durar quanto tempo? Pensa. Quanto tempo esse Pix vai gerar? Se você recebesse hoje, pessoal, um Pix de 250 milhões, quantos anos você acha que ele vai durar? O tempo que você tiver aqui. O tempo que você estiver aqui, talvez, ou se gastar antes. Vai que você não gaste tudo, ele vai durar quanto tempo? Então, o Henrique ganhou 250 milhões e tal, investe, trabalha, dedica, ele multiplica. Só que ele vai morrer daqui uns 30, 40, 50 anos. Não sei. Então, quer dizer, pronto. Agora, esse legado, ele vai acompanhar ele para a eternidade. Então, o valor é você saber o que realmente importa. Então, tem um livro que me ajudou muito na definição dos valores, que eu li há uns 20 anos atrás. Esse livro é do Hyrum W. Smith, com H. H-Y, Hyrum W. Smith. Esse livro se chama O que Mais Importa? O Poder de Viver os Seus Valores. O que mais importa? O poder de viver os seus valores. Então, chega um determinado momento que ninguém ali conseguia entender pela condição de filtro espiritual que as pessoas tinham naquela época. E quando chegaram para Jesus e falou: Senhor, uns falam que a gente tem que pagar impostos, os outros falam que a gente não tem que pagar imposto. E aí, Senhor, o que que a gente tem que fazer? Paga ou não paga imposto?
Quando Jesus, naquela sublime evolução espiritual, quando ele diz assim, uma separação, ali ele separou o joio do trigo. Ali ele separou, falou assim, não, que imagem é essa de César? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali, pessoal, ele definiu o princípio, foi mais ou menos o que eu falei para vocês agora. Você prefere ganhar na cena 250 milhões ou morrer hoje? Vamos supor, só tem essas duas opções. É um exemplo bobo. Morrer hoje e deixar um legado para as próximas gerações. Então é aqui que você entende o que são seus valores. O que é mais importante para você? O valor, ele está diretamente relacionado ao senso de justiça e caridade e percepção. O valor, ele está diretamente relacionado ao senso de justiça. Porque sua consciência é o que te aproxima ou distancia de Deus. É a consciência. Ela vai te aproximar ou distanciar de Deus. Então, a sua consciência. Então, por exemplo, ali, o que você prefere? Então, a moeda de César ou a moeda de Deus? A sua escolha e a sua consciência que foi gerada te aproxima ou distancia você de Deus. Então, eu escolhi dar a Deus o que é de Deus, ou seja, eu estou próximo. É aqui que nós precisamos, às vezes, tirar um pouco o cunho religioso, porque ontem eu estava conversando com o pastor exatamente sobre esse assunto. Mas não é o homem que faz, é Deus que já tem. Ok. O que acontece é que nós estamos metaforicamente no oceano de Deus. É uma metáfora. Nós já estamos metaforicamente nesse oceano. Mas muitas pessoas estão procurando o oceano o tempo todo dentro do oceano. Procurando o amor dentro do amor. Esperando o amor dentro do amor. Esperando Jesus voltar, sendo que ele já está aqui. Essa incongruência que nós temos, que foi dito por ele, onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estareis. Ah, disso. De entender isso. Importante de entender que nós estamos no oceano procurando o oceano. Então, dentro disso, é aqui que nós precisamos entender sobre esse mergulho. Então, na empresa, quando a gente estabelece esses critérios, esses valores, que são pilares. Então, quando eu coloco aqui evolução como valor, eu preciso não simplesmente escrever e colocar lá bonitinho no meu planejamento estratégico. Tô falando nomes aqui, alguns de vocês. Vamos pegar aqui uma empresa que eu trabalhei, eu ajudei no planejamento estratégico, que é a empresa aí da Fernandinha. Ela é dona da empresa, né? Unimed. Então, quer dizer, o que acontece? Os valores da Unimed não são negociáveis. Não são negociáveis. Aí, o João Vitor ganhou na cena, sozinho, 250 milhões.
Aí ele chega na Unimed e fala: Eu quero ser dono da Unimed. Não. Você fez medicina? Você tem CRM? Você fez medicina? Só entra quem é médico. Só é dono quem é médico. Ah, mas eu tenho dinheiro. Faz medicina. A hora que você terminar, você vem falar com a gente. Ah, mas não sei. Valores é valor. Isso não se negocia. Por que que uma empresa que tem uma sustentabilidade tão grande como a Unimed, por que não se negocia valor? Então, o valor não tem nada a ver que você está menstruado, não. Você vai do mesmo jeito. Com medo, com dificuldade. Ah, mas não estou sentindo prazer, mas vai. Então, você tem que entender o seguinte, que quando você prioriza uma ação, independe de fatores externos que estão acontecendo. Você simplesmente escolhe fazer. Então, quando eu brinquei com vocês, né, nessa frase, eu tenho certeza que quem escreveu, não sei se foi o Gustavo Lima, mas não pensou exatamente nisso. Mas, na verdade, aquela é a maior essência de amor ao próximo. Você não vale nada, Mas eu gosto mas eu de gosto você. de você. Você viu que isso é um amor incondicional? Vai no presídio aqui no Sepaigo, aqui em Goiânia, no presídio, pega aqueles filhos que mataram, que não valem nada. A mãe chega, o filho tem um imenso valor para ela. Gente, se a mãe, que é cheia de erros, cheia de falhas, é assim, imagine Deus. Deus ama o ser humano e todo ser humano aqui na Terra. Tô falando nada de religião, hein? Todo ser humano aqui na Terra tem uma essência divina. Está escrito em Salmo 82 assim: Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todo ser humano que está aqui na Terra tem uma essência divina. Talvez uns despertaram mais, outros despertaram menos, mas todo ser humano tem. Então, o significado da vida está em despertar a nossa consciência divina. Conspirar, despertar isso. Então, quando a gente vem viver esses valores, por exemplo, quando eu coloco aqui, eu entendo que eu só vou despertar se eu tiver, no meu caso, meus valores, se eu tiver foco no próximo. Cara, sem próximo não tem próximo. Sem próximo não tem próximo passo, então não vem com conversa fiada. Se você não ajuda a vida de alguém, se você não está fazendo o mundo de alguém melhor, você está retardando o seu processo evolutivo. Se você viver a vida estudando, 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 você morre e vai para o inferno. Viveu a vida meditando, 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 você morre e vai para o inferno. Porque você não levou para o próximo, não buscou essa evolução. Essa evolução, você tem que estar perguntando: estou me tornando melhor moralmente e espiritualmente? Eu estou conectando com as minhas sombras? Entendendo o tamanho da. Porque você tem que entender a sombra. Porque não adianta você ficar fantasiando que você não tem sombra. Porque o próprio Cristo falou isso. Você tem joio e você tem trigo. Você tem luz e você tem sombra. E por último, prosperidade. Essa prosperidade na multiplicação de talentos, multiplicando os talentos confiados. Então, o Instituto Performance tem esse padrão.
E vai acontecer o que aconteceu quando eu tinha 1.000 pessoas e quando tiver 10 na turma. Ele vai viver isso. Com 1.000 pessoas ou com 10. Ele vai viver isso. Aonde eu estou desde que eu me lembro por gente. Eu estou estimulando a atividade física, estimulando as pessoas a pensar melhor, estimulando as pessoas a serem melhor. Aonde eu, desde que eu entendo por gente, eu faço isso. Aonde eu estou. Vocês vão me ver e visualizar o tempo todo. O tempo todo, sempre estimulando isso aqui, ó. Multiplicando os talentos confiados. Então, eu sempre busco isso aqui. Então, o que que nós vamos fazer amanhã na oficina? Você precisa, então, passar por esse movimento. Você precisa entender esse movimento e viver. Quem não chegou até aqui, por exemplo, Bia, que está chegando agora, pessoal que está chegando agora, não tem problema. Eu vou ajudar vocês, então, a desenvolver todo esse aspecto. Mas nós precisamos, você precisa, até o final de 2025, ter o seu planejamento 2026 pronto. Então, você está em tempo. Você ainda tem 3 meses para isso. Você está em tempo. Mas você não pode postergar, porque aqui você tem que fazer e não só escrever, mas você tem que sentir. Então você tem que evoluir para cá. Propósito: inspirar o amor, consciência e a caridade. Esse é o propósito do performance. Ok, vamos lá. Missão: despertar e expandir mentes, potencializando talentos. Visão: formar 500 masters em 2026. Valores, já falamos aqui agora. Ok. Esses são os pontos. Ok. Esses são os pontos que a gente buscou até aqui para a gente desenvolver. Então, amanhã você precisa então evoluir. Você já concluiu o propósito? Vou até abrir aqui para ver o zoinho de cada um aqui. Você já concluiu o seu propósito aqui? Já está claro? Ou está com dúvida? Já concluiu a missão? A visão e os valores? Então você terminou a identidade estratégica. Paulo, não fiz. Então ali você tem que entender, porque se você não fez, você tem que entender o que nós falamos hoje. É porque não é um valor para você. Excelência não é um valor. Se eu estou procrastinando, empurrando com a barriga e deixando para depois, é porque não é importante. A excelência não é um valor para mim. Você tem crença, não tem um valor. Lembra que eu falei, pessoal? Seguinte, vamos lá. Se eu digo que o meu sonho é ter esse corpo, mas na hora de ir para academia ou fazer atividade física eu não priorizo, então eu tenho uma crença de ter um corpo de paniquete, talvez. Mas ter um corpo saudável não é um valor para mim. Eu preciso muito que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês entendam que o microempresário, ele é micro porque ele não prioriza os valores. É uma crença. Enquanto o valor for uma crença, você não desenvolve. Então não adianta você vir aqui e falar que um valor para você, por exemplo, um valor para mim é ser trainer. Eu estabeleci isso há 25 anos atrás, que era um valor. Ah, é? Então tá bom. Então você vai dormir no. Eu tinha um foninho de ouvido, que era a pilha, e que era fita cassete, e eu ficava ali o tempo todo. Não tinha iPad, essas coisas não tinha, era uma fita cassete. Eu terminava, enfiava a caneta e ia rebobinar, ia trazer. Então, justamente gravando as minhas palestras, ficava ali o tempo todo falando. Gente, 25 anos se passaram. Eu quero que você pega qualquer um trainer daqui do Master. Fala quem faz 10% aqui do Master não em relação a esse quesito ser trainer do que eu faço. Não tem um aqui que faz 10%, nem 10%. Entendeu? Então, para mim, isso é um valor. Então, ser trainer para mim é um valor. Eu não posso colocar aqui que eu quero ser trainer e não priorizar. E não estou priorizando. Cara, eu estou aqui o tempo todo para buscar. Estou errando
o fato de você estar errando não tem nada a ver com o seu valor, que é ser trainer. É a sua prioridade, então eu vou dar minha vida por isso. Então é isso que você tem que entender. O valor não é negociável. Não se negocia um valor. Mas isso não são palavras. Tem gente que fala assim: eu não negocio Deus. Você quer 5 exemplos que você está negociando Deus? Eu falo assim às vezes para a pessoa. Porque falar que eu não negocio um valor que é Deus é uma coisa. Agora eu vou para o comportamento. Eu preciso ir para o comportamento. Então, qual comportamento que evidencia a minha priorização em Deus? Então é aí que eu tenho que trabalhar, ok? Então amanhã nós vamos para a oficina. Vocês precisam agora, nós vamos concluir até amanhã a identidade estratégica. Vou ter a oportunidade de falar com cada um de vocês e cada um de vocês nós vamos visualizar onde você está. Vou perguntar para você onde você está. Vocês vão me dar um feedback. Não consegui fazer direito aqui, não consegui fazer. Eu vou revisar passo a passo com vocês. Cada passo desse eu vou revisar com vocês. Pessoal, se só não vai se você só não vai viver o melhor ano da sua vida, que é 2026, se você for um morto de preguiça. Porque se você estiver aqui focado, dedicado, é o seguinte, quem não está aqui, não está focado, não está participando, não está entregando, é porque não é um valor. Porque se isso é um valor, você vai priorizar. Você vai viver. E escreve onde você quiser, aí, ó, 2026 será o melhor ano da minha vida. Escreve isso. Coloca assim no seu caderno, no seu computador, 2026 será o melhor ano da minha vida. Eu não tenho dúvida. Nasci para isso. Vou fazer o que for preciso para você viver isso. Ok? Um ótimo dia para vocês. Sucesso aí para vocês. Despedindo hoje aí de Goiânia. Os goianos aqui da turma. Vânia, Bia, Fernandinha, Bernardo. Deixa eu ver. Gal. Deixa eu ver quem mais. Quem mais? Isso. O resto é de. João, João. Não, João não. João é do Rio. não, é João é do Rio. goiano. É o João Vitor? É do Rio, gente. Porque o Zoom deixa todo mundo tão perto, né? Que parece que ele é daqui, mas não é não. O João é do Rio de Janeiro. Ô, João Vitor, que vocês estão falando? O João- Não, o que entrou agora. Ah, tá. Ah, tá. Ele é de Goiânia. Não, é porque. Ah, tá. Porque ele tá como Célia Araújo aí. Ah, tá. O João de agora. Tô falando do João Vitor. O João Vitor é do Rio. Ok. Legal. Bom, beleza. Isso aí, gente. Um ótimo dia para vocês. Muita paz, E o muita luz aí. pessoal de Uma São semana. Paulo também, né? Ó, cadê o Oi do Pessoal de São São Paulo? Paulo, Simone, São Paulo também. Pô, ok, então nós vamos, Simone, agora ver para multiplicar aí os resultados aí de São Paulo aí com a gente aí. Vamos aumentar esses resultados aí de São Paulo. Vamos lá, pôr os paulistas aqui nessa turma aqui, hein, Simone? Isso aí, vamos que vamos. Um abraço, gente, um ótimo dia, sucesso para vocês Tchau, e um muita paz. abraço. Beleza, beleza, até Bem. mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Fernanda. Tchau.